Olá, meus caros, comentário aqui no Abordagem Cristã. Eu não teria como deixar de falar desse último episódio envolvendo o presidenciável Bolsonaro em entrevista ao Jornal Nacional. A sabatina que ocorreu, deu o que falar, pelo menos em 3 episódios ou casos que nós vamos falar aqui. Jair Bolsonaro, ao ser entrevistado por William Bonner, por Renata Vasconcelos, ambos integrantes da bancada do jornal, ele falou realmente aquilo que ele vem falando e desmascarando uma série de hipocrisia, uma série de falácias e fake news. Realmente foi uma sabatina épica, histórica, essa do Bolsonaro enfrentando realmente as diretrizes ou ideologias do sistema Globo, que possivelmente deve receber verba, investimento do senhor George Soros para falar de determinadas temáticas, eu diria até que irrelevantes, porque nós temos no Brasil uma série de outras coisas muito mais importantes para serem debatidas. Dito isso, antes de adentrar propriamente no que nós vamos examinar, nas temáticas que foram pautadas nessa entrevista, gostaria que você se inscreva no canal, dê o seu like, comente para ajudar o mesmo a manter-se no ar. Então, a primeira indagação ao candidato Bolsonaro foi com relação à sua carreira pública. O que ele tinha de novo, já que ele era um velho, já que ele tinha no mínimo 27 anos de política, estava no seu 7º mandato, o que ele tinha de novo para apresentar, já que aparentemente ele é mais do mesmo. E ele, de uma maneira até sábia, diz: olha, a minha diferença é que eu não sou que nem os outros que andam por aí. Eu não estou envolvido em corrupção. Aí eles levantam a hipótese: mas você está fazendo também carreira política para os seus filhos? Você tem 3 filhos na política, um deputado federal, outro deputado estadual, outro vereador. Aí, qual é o seu diferencial? Eles rebatem. Bolsonaro diz: olha, a minha família sim está na política, mas o diferencial, repito, é realmente o nosso não envolvimento com a corrupção. O segundo ponto a ser questionado foi com relação à economia, ao Paulo Guedes. E aí até houve algo jocoso nesse sentido, na explanação dele, porque o que eles querem, indagar nesse aspecto? É que Bolsonaro não tem experiência, não é um economista, vai delegar para um terceiro, que apesar de ser até um pouco conhecido nessa área, ele não transparece assim ao ser um bom economista, pelo menos para a mídia, né? Então, como é que é esse Paulo Guedes? É confiável? Ele sim. E aí eles levantam outra hipótese: mas se houver alguma briga, alguma picuinha entre vocês, questionando o temperamento do Jair Bolsonaro, que ao modo de ver deles é destemperado, não poderia haver uma ruptura? E essa afirmação que você diz que o meu economista é o meu braço direito, ele vai permanecer até o final do meu mandato? Aí o Jair Bolsonaro, mais uma vez, sabiamente, ele usa-se ou vale-se de uma metáfora com relação ao casamento. Ele diz: eu estou namorando por enquanto com ele, nós estamos separados. Quando eu de fato for presidente, nós vamos nos casar. E se porventura ocorrer alguma coisa nesse sentido de briga ou picuinha, o que posso fazer? São coisas que acontecem, né, Bonner? Nós casamos, nós sabemos que intempéries, entre aspas, nesse sentido, acontece. Dando uma barretada no William Bonner por conta da separação com a Fátima Bernardes. Então até ali ele foi bem e de uma maneira até jocosa. Tá? Terceiro ponto, com relação aí à polêmica, uma das, ou se não a maior,
da desigualdade de gênero com relação ao aspecto salarial, né? A desigualdade salarial de gênero, de mulheres para com os homens. Aí, claro, a representante das mulheres, a Renata Vasconcelos, vai falar: pois é, deputado, você já deu em algumas entrevistas dizendo que você não vê diferenças de salários entre homens e mulheres, você diz que já está previsto na CLT, mas de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que as mulheres, na sua maioria, ganham menos do que os homens. O que você tem a dizer? Como é que você pode afirmar uma coisa dessa se a estatística, a pesquisa diz uma outra? Ele repete: olha, realmente está lá na CLT, né, com relação ao trabalho público não há essa disparidade, pode haver no privado, mas tem um MP do trabalho que pode averiguar isso. Aí ela torna a instigá-lo: tá, mas você sendo um chefe do Estado não pode fazer nada nesse sentido? Ele repete: o que couber a mim, ok, mas eu não governo sozinho, tenho que respeitar as diretrizes, as normas, etc. Mais ou menos nesse sentido. E então começa aquele debate. E ele viu uma saída muito boa, né? Foi uma resposta muito sábia. Ele pega e diz o seguinte: ô Bonner, ô Renata, eu não sei de vocês dois aqui quem ganha mais ou menos, né? Porque vocês estão na mesma função. E olha, vamos colocar aqui, com certeza ele ganha mais, o William Bonner, e você ganha menos. Aí ela se ofende. Epa, com gentileza aqui, deputado, olha, no que se refere ao meu salário, eu não preciso externar para ninguém. O que eu ganho, deixo de ganhar. Agora eu, como cidadã, eu posso cobrar de você dos seus proventos, porque de fato eu estou pagando para você. Aí ele rebate, mas sabiamente: sim, e a Rede Globo não ganha a verba pública da União, bilhões e bilhões, com a propaganda do governo? Matou ela. Porque tanto dela como dele são funções públicas. Ela tem sim que externar o quanto que ela ganha. E segundo alguns sites aí que trabalham averiguando os bastidores dos artistas, das personalidades famosas, há realmente uma diferença. Ela ganha cerca de 200 mil e o Bonner 700 a 800 mil. É claro que ali há diferença pelo fato de que o Bonner já está muito mais tempo na bancada do Jornal Nacional, ele é um chefe, né, editor-chefe possivelmente ali, né, e ela veio só para a bancada do Jornal Nacional em 2014, depois que a Patrícia Poeta então se ausentou do mesmo. Então ela está 4 anos ali. Mas o que ela falou é uma realmente ignorância, e ela acaba externando isso para a população, e quem é defensor das causas feministas, né, as mulheres, e que não procuram averiguar as leis, averiguar as situações, as hipocrisias, as demagogias, realmente vai defender. Não, ela é a cara, ela calou o Jair Bolsonaro, ela não calou o Jair Bolsonaro por isso nenhuma. Ela foi uma baita de uma hipócrita, isso que ela foi. Porque sabendo ela que ela ganha menos que o Bonner, sabendo ela que ela ganha bobear até menos, né, que um outro qualquer na sua função, né, e mesmo assim ela diz que é contra ganhar menos. Por que ela não sai então da Rede Globo, que ela está ganhando menos? Não. Mas o menos também é mais, porque quem que ganha 200 mil? Então nós temos que parar para pensar. E principalmente aquelas que usam essa temática, que é uma pauta de foto das feministas, para dizer: olha, nós temos que ganhar iguais. Tá, mas o que é ganhar igual? O que é igualdade à luz da Constituição? Não tem como, por exemplo, eu ser um engenheiro e a pessoa, sendo uma mulher, sendo, digamos assim, gari, vou colocar nesse exemplo esdrúxulo, ela ganhar a mesma coisa que eu. Ah, mas ela é mulher, ela tem que ganhar a mesma coisa que eu. Como? A questão aqui não é de gênero, é de trabalho, é de competência, é de área. Ah, tá, até isso eu entendo, mas dois engenheiros geralmente ganham o mesmo valor.
Se é na esfera pública, nem tem problema nesse sentido. E se é na esfera privada, tem o Ministério Público para investigar isto. Né? O que não pode se criar é exatamente fake news com isto. É achar que, de fato, então, as mulheres devem ganhar, né, tudo, ou ganhar igual ao homem, mas em funções diferentes, né? É interpretado de uma maneira equivocada. Ou querer ganhar mais do que o homem, mesmo tendo 1 ano, 2 anos apenas de experiência, enquanto que um homem tem 3, 4, 5 numa determinada área. Por exemplo, eu sou engenheiro há 5 anos, ela é engenheira há 2 anos. É óbvio que ela vai ganhar por conta da diferença da idade menor que eu, bem como de profissão diferente. Porque isso parece um exagero. Aí a pessoa que não entende, eu ganho menos que ele, então eu tenho que ganhar. Não é assim. Aí o que acontece, é aquilo que eu já falei, uma falsa informação forma uma opinião que é equivocada, passa para toda a sociedade, que daí vira realmente uma discussão tola, né? E é necessário esclarecer esses pontos, porque senão nós vamos ficar aí realmente discutindo tolices. Eu teria outras coisas para falar, mas em síntese é isso. Vamos passando na frente. Depois foi questionada a questão de emprego, de trabalho, né? Se ele era favorável à reforma trabalhista. Ele falou que votou a favor da reforma trabalhista em certo ponto, mas que poderia mudar em outro. Aí deu uma tutubiada, digamos assim. Aí o William Bonner acabou falando, mas você quer defender os empresários, você é a favor do empresário e tal. E ele deu um marabalismo ali na sua fala. Para aqueles que têm a pauta da esquerda e condena essa reforma trabalhista, que, ao meu modo de ver, ela poderia até ocorrer, mas que beneficiasse ambos, tanto empresário como trabalhadores, eles vão dizer, olha, ele é defensor dos empresários, ainda mais agora, recentemente, os grandes empresários aí se manifestando a favor do Jair Bolsonaro, o dono da Gazin, o dono da Havan, né? Também tem uma coisa interessante para se falar, que, para quem não sabe, o Bolsonaro esteve aqui várias vezes, no início do ano, várias vezes. Ele esteve participando do programa de jornal do SBT de Santa Catarina, que outrora é chamada RBS, agora é Nossa Santa Catarina, que é afiliada à Rede Globo. Participou da CBN de Arte, se não me equivoco, ou de Rádios de Santa Catarina, e participou do evento dos evangélicos, os Gideões Missionários, que fica em Camboriú. E com relação a essas participações na TV, no rádio catarinense, ele chegou, por exemplo, no SBT, para convidar o polêmico comentarista Luiz Carlos Prates para ser seu vice. Ser seu vice. O Luiz Carlos Prates ficou conhecido por conta daquele comentário das farras das passagens e também com um comentário com relação ao governo lulopetista ter liberado o crédito para qualquer um, né, poder comprar carro. E foi exatamente essa frase que ele disse, qualquer um hoje em dia pode ter um carro, mais ou menos nesse sentido, é que ele foi penalizado, foi expulso da então RBS. E sabe quem fez isso para expulsá-lo? O que outrora se configurou, ou estava se configurando, o seu vice, o vice de Bolsonaro. O sujeito exatamente, Magno Malta, foi lá na tribuna e criticou a Globo, o RBS, Santa Catarina, Luiz Carlos Prates, que depois o Bolsonaro veio a convidar para ser vice. Então você não pode acreditar em muita coisa, existe muita hipocrisia nisso tudo. Também o senhor Bolsonaro convidou o fundador da Havan, que é daqui de Brusque, para ser seu vice. Ele recusou, tanto Luiz Carlos Prates recusou, também o da Havan. O da Havan foi a segunda opção de Jair Bolsonaro. O Prates disse que era melhor ficar na bancada do jornalismo, comentando, até o Prates nessa parte é muito sábio, né? E o Prates é um sujeito igualzinho, ipsis ao Jair Bolsonaro, é defensor do armamento, do militarismo, de implementar a disciplina ou a cátedra de moral e cívica e etc. Ele é bem da linha do Jair Bolsonaro. Já o senhor da Havan já é um empresário, e aí, claro, quer falar, negociar ou
o Jair Bolsonaro queria negociar nesse setor, que é muito interessante porque dá investimento e tal. Então, dá para ver como será mais ou menos o cenário, o panorama do seu governo. Aí a outra questão polêmica, a quinta temática polêmica, homofobia. Mais uma vez a Renata Vasconcelos vai com essa pauta, não é o William Bonner, é a Renata. Olha, o senhor falou que um homossexual, né, ou o homossexualismo tem que ser tratado de uma maneira um pouco mais áspera. Falou, por exemplo, que ele teria tratado de uma maneira desrespeitosa, ou ter falado que nem era digno de estar no seu apartamento trabalhando com ele, uma coisa assim nesse sentido. E vão falando, né? O senhor é homofóbico. Aí, antes de, obviamente, falar desse termo, o William Bonner chega e fala: o certo não é falar homossexualismo, é homossexualidade, porque o sufixo ismo dá caráter de patologia, que até 1990, segundo a Organização Mundial da Saúde, a homossexualidade, o homossexualismo era tido como doença. Então, ele diz o seguinte: olha, eu não sou contra o gay, eu sou contra o kit gay. E aí ele dá outro tapa na cara, né, da Rede Globo, apresentar o kit gay, apresentar o livro. Tá aqui, ó, eu sou contra isso. Não, olha, olha, candidato, você não pode mostrar isso aqui porque tem crianças. Tem crianças, olha a hipocrisia novamente da Rede Globo e dos seus representantes. Né? É realmente ilícito, né, imoral, apresentar aquele livro no horário de 9 horas da noite, né, em rede nacional, escandalizando ou escandalizaria todas as crianças que estariam ali vendo. Mas aquilo não era imoral ao ser apresentado nas escolas para crianças de 6 anos. Então olha a incongruência. A Globo que foi a favor disto, né, que falou inclusive da cura gay, e a questão era do kit gay. Isso é falado exaustivamente, e criticar a bancada evangélica, e parará, e nunca foi falado em cura gay. A questão lá da cura gay era com relação, que a mídia dizia, dos psicólogos que queriam fazer tratamentos para um homossexual, se quisesse, por exemplo, fazer a reversão, quisesse voltar a ser hétero, e ele queria uma ajuda, e não poderia ter, porque isso se configuraria a forçar ele a ser hétero. Isso é um absurdo, isso é ideologia, isso é esquerdopatismo, isso é ativismo do movimento LGBT, agora já está no LGBTQI, já tem uma série de siglas, cada dia aumenta mais. Eu nunca vi tanto, né? É um absurdo. Então nós vamos ensinar as crianças a serem homossexuais, né? Vamos influenciar, como ele bem disse, a criança a brincar com boneca com 6 anos de idade, por influência da escola. Isso é para os pais, a educação para os pais. Agora, recentemente, deu uma notícia fake news nas mídias sociais, todo mundo passando no Facebook e tal, que um menino de 9 anos tinha se declarado gay e que ele não foi aceito e acabou se suicidando. Como é que falácia? Como é que falácia? Porque uma criança com 9 anos nem sabe o que tem na cabeça. Ela não sabe o gosto dela. Porque um menino vai entrar na puberdade com 12 a 14 anos, ele tem 9 anos, é uma criança. Inclusive até 12 anos ele é considerado criança de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então que falácia é essa? Que mentirada é essa? Quando eu falo de uma criança estar no estado de puberdade com 12, 14 anos, é a regra, pode haver exceção, né? Pode haver as anomalias, entre aspas, pode ter meninos com 11 anos. Com relação também à ejaculação, né? A começar já a produzir espermatozoide. Agora não quer dizer que ele tenha maturidade mental para decidir determinadas coisas, né? Para optar por ser másculo ou fêmea ou andrógeno, porque usar roupa de mulher, ser um cross-dresser ou qualquer coisa desse tipo, tá? Porque eu consigo enxergar. Sim, quando a pessoa tem 18 anos, que é daí ela tem exatamente consciência de tudo, um melhor esclarecimento de ordem desse campo, né, da sexualidade, e também está melhor com relação à psique para optar o que ela deseja ser. E eu não sou contra isso, é um direito de cada um, né?
Agora, querer impor isso ou fazer disso uma ideologia, um ativismo é realmente lamentável. Aí a pessoa morreu. Aí ela cita, a Renata Vasconcelos, pois é, morre, né, a cada 19 horas um homossexual, ou por conta da violência, ou por conta do preconceito, ou até mesmo de suicídio. Aí eu fiquei pensando, sim, e quantas pessoas que morrem vítimas no trânsito? E quantas pessoas que morrem vítimas, né, dessa falta de segurança que nós temos por bandidos? E quantas pessoas que morrem por não ter um leito nos hospitais adequados? Ou recursos, né, para que pudesse, de fato, analisar uma patologia e viesse pelo menos a minimizar as dores e, de alguma forma, contribuir para a cura do paciente? Fico pensando nesse sentido. Ah, mas é preconceito seu, isso é evidenciado. Olha, questão de estatística, IBGE, você não acredita em nada disso, porque recentemente a farsa caiu. Lula preso, 39% das intenções de votos. Sabe quem que fez essa pesquisa? Uma petista. Se você for analisar lá no TSE, vai estar o nome da pessoa que fez a estatística. O sobrenome dela é César. Aí você procura tanto o nome dela, se eu não me equivoco é Renata, e a outra Flávia, uma coisa assim. Tanto ela como a irmã dela estão no Facebook, que lindo, com a foto com o emblema do PT. É legal, é claro que vai dar PT. Agora se você fazer o PSDB, é claro que é da PSDB, então você vai acreditar nisso? Aí, por exemplo, essa questão das estatísticas com os homossexuais, o movimento LGBT que faz essas pesquisas, é claro que eles vão argumentar favorável para ele. Não é uma pesquisa séria, de uma pessoa neutra, de uma pessoa que não está ligada a nenhuma ideologia fazendo isto. E deveria ser feito, realmente concordo que deveria ser feita essa pesquisa, mas com uma pessoa séria, imparcial, né? Sem estar ligada com essas ideologias ou partidos, mas não se faz. Então você não pode acreditar em nada disso que está aí na mídia, isso é tudo mentira, tudo mentira. E há um investimento, repito, do sujeito, do magnata Jorge Soros nessas temáticas, nessas políticas. Isso já está comprovado. É teoria da conspiração? Não, é uma verdade. Vai procurar a entrevista dele na Globo News já faz algum tempo. Ele falando, porque ele tem muito dinheiro, já está próximo de morrer, que ele agora gostaria de investir em determinadas causas. Está lá claro, só não enxerga quem não quer. Isso é um absurdo. Tem que respeitar outras coisas que no Brasil não se respeita. Não se respeita a dignidade do trabalhador, não se respeita a dignidade da pessoa que está procurando aí um emprego e não se tem. Não se respeita nada. Os pobres, os necessitados. As grandes mazelas do Brasil são essas. Eles não vão lá apontar as coisas que acontecem numa comunidade e outras coisas mais. Aí ficam com essas temáticas que são irrelevantes. São irrelevantes para o Senado do Brasil, que tem mais de 200 e poucos milhões de habitantes. Tem outra coisa essencial, saúde, segurança e também previdência são essenciais no Brasil. Essas são as pautas que valem. É claro que temos que falar de respeito, mas tem muitas das coisas sendo desrespeitadas. Vamos para agora a pauta da segurança. A segurança foi questionado o armamento, porque ele quer dar um porte de armas ou arma para o seu cidadão defender. E aí ela, novamente, a queridinha que quer se destacar, a Renata Vasconcelos vai dizer, mas com esse cenário atual já, violência, imagina se você der uma arma para alguém. Eu até, nesse sentido, eu divirjo um pouco do Bolsonaro, porque tem que tomar muito cuidado. É óbvio que vai se fazer exame. É óbvio que não vai ser qualquer um que vai ter a posse de armas, porque uma coisa é você ter a arma, uma outra coisa é você ter, juridicamente falando, a porte de arma. Uma coisa é você ter a posse de arma, outra a porte de armas. Então, o que eles fazem? Eles não especificam as coisas, eles jogam as coisas assim, no ventilador, eles de fato falam de temáticas sem explicar bem elas. Aí para as pessoas que são leigas, não entendem muito bem, meu Deus, vai ganhar o caos. Mas não é bem assim.
Claro que eu repito que deve realmente haver uma melhor examinação para quando a pessoa ter uma porte de arma. Não podemos ficar como nos Estados Unidos, que praticamente qualquer um pode comprar uma arma, né? E não precisa de nenhum dado, um laudo da psique, na mente da pessoa, se ela pode ou não estar usando aquela arma, fazendo lá em alguns estados. Aí realmente dá aquelas guerrilhas, vem os camaradas jovens, invadem uma escola e saem atirando para todo mundo. São os serial killers, né, os grandes assassinos aí, que nós já temos várias notícias nesse sentido. Isso eu discordo, né? Agora, um cidadão de bem, que realmente está sentindo ameaçado, não ter condições de ter, né, ou ter uma burocracia para dificultar isso, realmente é complicado. E o marginal ele tem, né? É claro que se fazer mais prevenção, não precisava do cidadão de bem ter uma porte de arma, né? Prevenção no sentido de ter um policiamento mais ostensivo, né? E ter de fato mais policiais nas ruas para de fato de alguma maneira repreender isso aí. E por último ficou a questão do militar, né? Que ele era defensor do golpe militar, aí citaram o que o Mourão falou, que o Estado poderia de alguma forma forçar a ordem e tal, e eles questionaram isso, e sabiamente, né, o senhor Jair Bolsonaro vai fazer o quê? Vai citar o que ele citou na Globo News com relação ao líder fundador das organizações Globo, Roberto Marinho, em 1984, que foi defensor do regime militar, da ditadura entre aspas, 1964, e aí ele pergunta, indaga novamente, Roberto Marinho era ditador ou democrata? E aí se encerra, aí o Bonner vai dizer, isso já foi falado no editorial, você vai repetir isso? Vou repetir, é necessário repetir. E depois ele tem mais um minuto para falar da sua campanha, enfim, se encerra. Com relação ao Roberto Marinho, a Rede Globo, hoje muitos criticam ela, mas durante domínio ou comando do Roberto Marinho, a Rede Globo era até um pouco mais respeitosa, né? Ela é até a favor da moral, dos bons costumes, etc. Quando ele morre em 2003 e fica aí a Rede Globo para os seus filhos, é que começa essa mudança toda que nós estamos vendo aí drasticamente, tá? Imagina se Cabo Daciolo fosse convidado para esse debate, que o Jornal Nacional se pautou pela última pesquisa, que eu já falei que é uma fraude, do Datafolha, né? Os mais bem ranqueados é que participariam dessas entrevistas, né? E o Cabo Daciolo não está, obviamente, nessa farsa, nessa fraude dessa pesquisa, bem colocado. Então, isso tudo é épico, é histórico. Talvez a Globo nunca foi tão contra-atacada ao vivo, né, por um candidato dessa forma.